Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quem está assistindo essa aula gravada. A gente teve um probleminha técnico na aula ao vivo, então eu estou regravando o Tecnitalk 03, que fala sobre os segredos para trabalhar remotamente com mais segurança. Então, a gente vai estar mostrando aqui para vocês como é que funciona, né, um trabalho remoto, algumas diferenças, e eu vou estar utilizando uma apresentação como referência para que a gente não perca a linha de raciocínio. Vou compartilhar aqui a tela. Bem, então, a ideia aqui é justamente o quê? A gente está falando sobre esses segredos aí para estar trabalhando remotamente com mais segurança, mas iniciando entendendo qual é a diferença do tal do home office em relação ao trabalho remoto. O home office, ele foi uma necessidade criada, principalmente na época do período de pandemia, para que as empresas continuassem trabalhando, entre aspas, com os usuários que não podiam ir para o escritório, não podiam se locomover, né, devido àquela situação de que nós não sabíamos como seria a transmissão e tudo mais, então as pessoas acabaram ficando em casa. E aí, o home office ficou bastante conhecido nessa época, como uma alternativa para que o trabalho não parasse. Mais importante notar que o home office ele é uma alternativa, foi uma opção para que as pessoas continuassem fazendo ainda alguma coisa, trabalhando de alguma forma, mesmo que não completa, para que os negócios das empresas não parassem, né? Que as empresas não fechassem. Enfim. E outra coisa que é interessante notar é essa diferença justamente de você ter um ambiente de trabalho totalmente preparado para que você consiga desempenhar a sua função e de repente você está em casa tendo que trabalhar, né? Mas numa sala, no teu quarto, né? Na cozinha, na garagem, ou seja, em algum local que foi adaptado para aquela necessidade, tá? Então, por isso que, por esses e por outros motivos, que a gente fala que o trabalho remoto ele é bem diferente do termo utilizado como home office. E aí, nesse período também, surgiram algumas ferramentas de quebra-galho, como, por exemplo, o Ndesk, né, e o VNC, que eram ferramentas que você conseguia acessar o teu computador lá do escritório remotamente. Quer dizer o quê, Arnaldo? Algumas pessoas tinham o computador em casa, além do computador do trabalho. Então, as pessoas pegavam, ligavam, alguém ligava a máquina no escritório e elas usavam ferramentas como essas duas que eu acabei de citar aí, para se conectarem àquela área de trabalho e conseguir acessar os seus arquivos, né, os seus aplicativos e também continuar trabalhando durante esse período. E outra coisa também que foi bastante utilizada nessa época e teve um crescimento bastante acelerado foi os serviços de compartilhamento de dados, como Google Drive, OneDrive, Dropbox, que surgiram como alternativas para que pessoas e grupos, equipes, né, pudessem trabalhar com documentos compartilhados, né, e assim continuar também praticando o dia a dia que elas tinham ali num servidor de arquivos dentro da empresa, né, e colaborando com dados, seja no escritório físico, seja em filiais, etc. Então, o que é o tal do Anywhere Office, né? O Anywhere Office ele foi criado, né, ele foi um termo criado para dizer, para justamente você conseguir diferenciar o teu home office do teu Anywhere Office. O home office, como o próprio nome diz, é uma alternativa onde você coloca o teu colaborador, ou então você como colaborador daquela empresa, daquele órgão, vai estar trabalhando em casa de forma amadora ou profissional. Por que amadora e profissional? Como eu falei anteriormente, como foi uma alternativa para aquele período que a gente passou, então nem todas as ferramentas estavam disponíveis.
Arnaldo, o que tu quer dizer com isso? Bem, entende o seguinte, se você está no escritório, você consegue enviar e receber e-mail, tá? Você consegue acessar os sites que você quiser, você consegue acessar os sistemas internos de gestão de empresa, tá? Você consegue acessar os arquivos, de repente, se tem uma impressora ali, você consegue imprimir documentos, tá? Então, é muito diferente de você estar utilizando um local não adequado, onde você não tem ar-condicionado, onde você não tem uma mesa preparada, uma cadeira preparada para que você consiga desempenhar melhor a sua função. Já o Anywhere Office, ele parte do princípio seguinte: qual é o melhor local para você trabalhar? Tá? Então, no caso, usuários criaram nas suas casas espaços de trabalho para que pudessem desempenhar melhor a função. Então, por isso que surgiu esse termo. E também empresas que viram uma oportunidade nesse período, criaram espaços de trabalho cooperados, né? Ou seja, compartilhados. E com isso, a gente tem hoje cafés, a gente tem hotéis, a gente tem resorts, pousadas, que têm salas para isso, próprias, para que a pessoa, mesmo que esteja ali descansando, ou então passando ali naquele momento, né, com horário para pegar avião, alguma coisa desse tipo, possa ter um cantinho adequado, como eu falei, ergonomicamente falando, né, com cadeira, mesa, né, carregadores, tudo mais, e possa sentar e desempenhar totalmente a sua função, como se estivesse sentado realmente no seu escritório. Tá? E para você ter uma ideia dessa mudança de comportamento, a OLabs, é uma empresa especialista nessa parte de trabalho remoto, ela fez uma pesquisa em mais de 170 empresas pelo mundo e descobriu que os colaboradores que saíram de empresas, né, ou os profissionais que estão querendo se realocar no mercado, ou então entrar no mercado, eles estão buscando hoje alternativas para que possam ter flexibilidade e mobilidade nesse trabalho. Então, para você ter uma ideia, 50% dos trabalhadores, eles preferem empresas que ofereçam isso. Tá? Então, assim, é muita gente realmente já com essa nova cultura de trabalho remoto. Beleza, Arnaldo, mas quais são as opções que a gente tem hoje para que a gente consiga trabalhar remotamente com mais segurança, né? Já que esse é o tema do Tech Talk 03. Pessoal, a gente vai falar sobre três opções, tá? Primeiro, a famosa área de trabalho remota, que já é bastante antiga, tá? Já bem utilizada, já é uma ferramenta nativa da Microsoft. Tem os aplicativos remotos, que também são já tem um pouco mais recente, mas também são utilizados bastante, e também a parte de acesso seguro via redes virtuais. Então, esses acessos também permitem que você consiga acessar os dados e sistemas que estão em servidores, tá? Como uma opção nativa, né? Então, na realidade, você vai estar sentado na tua máquina, né? E quando você clicar no aplicativo, então clicar naquela pasta compartilhada do servidor, ele vai no teu escritório, acessa esses dados como se você tivesse sentado ali na mesa ali no teu escritório, beleza? Então vou compartilhar aqui a tela para a gente apresentar isso de forma prática. Deixa eu colocar aqui no Zoom. Vamos lá. Compartilhar a tela 2 aqui. Então vamos lá. Aqui no caso eu separei três ícones que vão estar falando sobre isso que eu acabei de falar. Né? Primeiro é a área de trabalho remota, é a famosa app. Né? Para quem assistiu ao vivo e está reassistindo essa gravação, né, o Júnior chegou a falar sobre essa parte de você conseguir acessar uma área de trabalho completa, tá? Com o botão iniciar,
com pastas, né, com aplicativos. Então, aqui no caso, eu deixei já uma seção aberta. Então, aqui vocês podem ver que nós temos o botão iniciar, né? Tem os aplicativos. Essa parte de aplicativos aqui é totalmente customizável, tá, pessoal? Então, eu posso deixar os programas padrão rodando, ou então eu posso dizer quais são os programas que vão aparecer somente para aqueles usuários, para aquele grupo de usuários. Então, essa customização realmente é feita pela empresa parceira. Como eu falei para vocês, o Tecnitalks é mais para a gente mostrar um overview de ferramentas, de tecnologias que existem no mercado, né? Existem empresas especialistas, como a Forbit, no caso, né, que é uma das nossas empresas, que ela é especialista nisso. Então, você senta com a equipe da Forbit, mostra qual é a necessidade que você tem para esse trabalho remoto e eles vão fazer o melhor desenho e implantar a solução e treinar a tua equipe para que possa ter o melhor desempenho, beleza? Então, toda essa parte aqui eu posso falar para vocês, isso aqui é tudo customizável, tá? Eu posso assumir com esses programas, enfim, posso colocar ícones na área de trabalho, né? Aqui o que eu fiz? Eu coloquei aqui dentro uma pasta no meu computador, né? Aqui no disco C do servidor, já que eu estou acessando lá o servidor que está na Forbit, uma pasta chamada dados. E tem dois documentos aqui, certo? Então, se eu clicar no documento desse aqui, como a gente utilizou a, na aula ao vivo, vocês vão ver que eu coloquei, olha, acabei de alterar os dados e criar essa linha na minha estação em casa, tá? Então, eu vou colocar aqui uma nova linha de colocar. Acabei de criar essa linha no servidor durante a aula gravada, tá? Vou mudar aqui a cor. Então, vou mudar aqui a cor da fonte, por exemplo, né, para poder diferenciar isso aqui. Ok? Então, vem aqui e salvo. Bem, aqui no caso tinha limitado a alteração dessa pasta. Mas, enfim, é mais para mostrar que realmente a gente consegue editar aqui, então não vou salvar aqui, depois eu mudo essas permissões. Mas, enfim, é mais para vocês verem que existem dados gravados aqui no servidor, ok? Bem, uma outra alternativa, eu vou minimizar aqui essa pasta, seria o quê? Os aplicativos remotos. Então, esse aplicativo chamado Microsoft Whiteboard, ele não existe, tá? Na, na minha estação, aqui em casa, né? Então, eu venho aqui, clico duas vezes. O que ele está fazendo, Arnaldo? Ele está abrindo uma mini área de trabalho remota lá no servidor da Forbit e abrindo esse aplicativo. Então, para o usuário, existe o ícone, ele está trabalhando normalmente, tá? E está tudo certo. Ou seja, para ele, ele não sabe diferenciar o que é o aplicativo que está instalado na máquina dele e qual é o aplicativo que está instalado lá no servidor e está acessando somente um íconezinho. Então, para ele é nativo, né? Ele consegue trabalhar de forma fluida, tá? Consegue alterar os dados, colocar novas palavras, mudar a fonte, enfim. Ele consegue fazer o que ele quiser, né? Consegue desenhar aqui, cores, enfim. Para ele é uma velocidade muito aceitável, tá? Para que ele consiga desempenhar o trabalho dele da melhor forma. Então, vou fechar aqui. E a terceira forma de você trabalhar também de forma segura, né, remotamente, é acessar os dados completos. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nessa pasta dados, lembra lá daquela pasta que a gente viu lá no servidor, né? Então, eu posso vir aqui, botão direito, né? Vamos ver se eu consigo fazer daqui. Abrir aqui uma apresentação, tá? Documento, ou melhor, apresentação criada remotamente na estação de trabalho. Pronto, criei aqui. Ok? Então, imagina que eu estou sentado na minha estação de trabalho, em qualquer lugar do mundo, e em qualquer horário, acessando o meu centro de arquivos e fazendo, né, o meu trabalho como se eu estivesse lá no escritório.
ok? E para mostrar que realmente eu não estou falando besteira, então vamos lá abrir aqui de novo a área de trabalho remoto e vocês vão ver que apareceu lá no servidor a apresentação do PowerPoint, ok? Então, isso aqui é um dos exemplos que a gente pode estar mostrando para vocês em relação a trabalho remoto, tá? Vou fechar aqui as janelinhas. Bem, então, é, é esse tipo de tecnologia que a gente implanta nos clientes, né? A gente tem como soluções, né? 3 exemplos, por exemplo, de soluções que a gente está utilizando já há bastante tempo. Para você ter uma ideia, durante a pandemia, nós tivemos que migrar mais de 800 computadores e usuários para trabalhar em casa, tá? Utilizando algum tipo dessas 3 tecnologias. Tá? Então, assim, em 2 semanas, nós conseguimos migrar 800 usuários para trabalhar em casa de uma forma segura e produtiva. Tá? Então, a gente tem experiência de sobra para estar falando sobre esse assunto aqui para vocês. E tudo isso leva a um conceito, tá, de você conseguir compartilhar aqui essa tela, que é bastante interessante esse conceito, tá? Esse conceito é do time da Officeless. A Officeless é uma empresa especialista, tá, em trabalho remoto. Eu recomendo muito quem quiser saber mais sobre esse universo, então migrar a tua empresa para um trabalho híbrido ou um trabalho remoto completo, ou então utilizar o trabalho remoto como alternativa, é conhecer e começar a seguir o pessoal da Officeless, que eles são muito bons, né? Foi lá que nós, da Forbit, fizemos nosso curso de formação e especialização em trabalho remoto. Então, a gente diz o seguinte, que o melhor local de trabalho, né, para o teu colaborador é aquele que ele se sente bem. Então, o trabalho remoto, a ferramenta de você ter o tal do Anywhere Office, ela é importante a partir do momento que você consegue dar total condições daquele colaborador trabalhar de forma remota, tá, segura, utilizando todas as ferramentas e todo o seu potencial para desenvolver melhor a sua função. Tá? Então, esse que é o conceito do Anywhere Office, que eu espero que a gente tenha conseguido mostrar aqui para vocês, tanto para colaboradores, quanto para líderes, como para empreendedores, o poder de você estar utilizando a tecnologia para trabalhar em qualquer lugar e a qualquer hora. E, para finalizar, a gente pode dizer assim, Arnaldo, e agora? Legal, entendi. Quais seriam os próximos passos? Bem, se você não é cliente da Forbit e você é pessoa física, Arnaldo, eu tenho um escritório, eu tenho um micro empreendimento, eu quero começar a fazer isso, deixar lá uma sessãozinha para estar acessando remotamente a minha loja, né, quando eu estiver em roaming, né, quando a gente fala em deslocamento. E como é que eu posso fazer isso? Bem, a gente tem um plano nacional que custa R$ 29, onde você já tem o suporte remoto com a gente, e eu te estimulo para que você faça essa assinatura para que não somente a gente cuide da saúde, né, da área de TI, da tua área de TI, mas também você consiga ter essa maior mobilidade na hora de trabalhar, ok? E para essa solução de VPN, né, de rede privada segura, a gente sugere utilizar o Hamash, né, que custa mais R$ 10 e você vai ter um excelente desempenho para estar trabalhando diariamente com mais segurança e mais flexibilidade. Se você é pessoa jurídica e não tem ainda, não é cliente da Forbit, entre em contato com a gente, né, são os mesmos caminhos que eu citei acima. Entra no ponto de evolução, como você está vendo aqui, é o Tech Talk 03, então toda semana a gente vai estar gerando conteúdo de tecnologia simplificada para que o empreendedor consiga olhar, para que o colaborador consiga ver uma alternativa e falar com o seu líder, para que os líderes, gestores consigam chegar com a direção da empresa e dizer, olha, existe uma nova forma de eu trabalhar usando a tecnologia da forma correta. O pessoal da Forbit é muito bom, né? Existe uma plataforma chamada Ponto de Evolução. Vamos conhecer um pouquinho mais? Então, entre em contato com a nossa equipe que a gente vai estar
te direcionando. E no caso que se você está vindo para Forbit, você vai ter 30 dias para estar utilizando a solução do Hamacho, para estar experimentando e a gente fazendo um laboratório para colocar para ver, né, qual é a melhor solução para o teu negócio. E se você já é cliente da Forbit e já usa uma dessas alternativas, vamos fazer uma reavaliação? Entra em contato com a nossa equipe para a gente reavaliar como é que está a tua situação hoje, se é adequada utilizar VPN, utilizar a de trabalho remoto, ou então se de repente você quer migrar para o aplicativo remoto. Tá? E se você ainda não usa nenhuma dessas opções, vamos experimentar um pouquinho? Vamos começar a trabalhar remotamente com segurança? Então, é esse convite que a gente queria passar para vocês. Tá? Como eu falei, para quem não estava, para quem passou direto no começo da aula, isso aqui é uma gravação, porque a nossa aula ao vivo teve problemas técnicos, a gente não pôde registrar a presença de todo mundo, mas, de antemão, agradeço a todo mundo que assistiu ao vivo, quem está assistindo aqui o gravado também agradeço, tá? E na quarta-feira que vem a gente se encontra em mais um Tag Talks. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença aí.